Olá, o programa Entrevista vai falar em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também nos canais 31.3 UHF digital e no canal 10 da NET. Você pode encontrar este programa também na página da TV Câmara no YouTube, disponível em vídeos. Hoje nós vamos conversar sobre a Semana Mundial da Alergia alimentar, um problema global, com a médica alergista e imunologista Denise Borges. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigada a vocês. Nós temos, a gente conversava fora do ar, uma série de temas e conteúdos para abordar. A gente vai tentar se fixar em alguns deles aqui para que a gente também colabore com as pessoas a assimilarem o conjunto de informação e não abrir muito leque da abrangência desse tema. Bom, se eu me fixar apenas no ovo e no leite, que condições iniciais eu tenho para alergia? A gente tem aí um painel de alimentos mais comuns, né, causadores de alergia alimentar, e o leite e o ovo são os mais prevalentes nesse grupo. Mas ainda a gente pode estender aí para soja, amendoim, peixe, trigo, frutos do mar, e o ovo e o leite acaba sendo mais prevalente até porque eles são aqui, né, são os primeiros alimentos que a criança vai ter o contato. Por causa do contato inicial ligado à amamentação do leite, que é quase uma relação natural? Isso. Na verdade, existe uma passagem, mesmo que a criança esteja em aleitamento materno exclusivo, né? Se ela tiver um fator genético e essa predisposição para desenvolver alergia, ela vai sensibilizar, que é esse primeiro contato, a gente chama de sensibilização, mesmo através do leite materno, né? E veja bem, não é alergia do leite materno, é do leite de vaca que a mãe vai estar consumindo. E num contato posterior, ela pode fazer uma reação. Legal. Essa distinção que você acabou fazendo é fundamental, porque senão as pessoas iam ligar direto. Bom, mas aí bebezinho, se você, numa determinada fase, ainda criança, deixou o leite materno e for utilizar o leite de vaca e apresentar a alergia, você já tem que tratar desde este período. Então, com a apresentação dos primeiros sintomas, que normalmente vem com a introdução da fórmula artificial, né, para os bebês que estão ou complementando junto com o aleitamento materno ou saindo do aleitamento, eles vão ter esse contato e pode acontecer uma reação alérgica. Nesse momento é muito importante, né? Já existiu uma primeira consulta para as orientações e a troca, né, dessa fórmula, ou a criança maior, a gente vai ter outras opções aí. E tanto faz se o leite é em pó, se ele é líquido, nesse caso? Tanto faz. Se é um leite comum ou uma fórmula artificial que não seja destinada a alérgicos ou leite de vaca mesmo, ele tem uma proporção de proteínas, que a nossa preocupação na alergia são com a fração proteica do alimento, e ela vai ser semelhante. Neste caso, a manifestação está ligada à substância do leite? As proteínas. As proteínas. Então, sempre que a gente fala em alergia alimentar, a gente está falando de um reconhecimento de alguma fração proteica do alimento como nocivo, né? É uma perda ali de tolerância e o organismo deixa de reconhecer essa fração proteica do alimento como normal e passa a ter uma reação exagerada, sempre falando de fração proteica. As reações, elas são desde uma pequena restrição até não aceitação do alimento mesmo, de forma integral? Sim, na maioria das vezes a gente vai fazer uma exclusão total, né, desse alimento. Aí é por substituição, aproveitando que a gente citou a criança, preocupado com a questão nutricional de quem esteja nos assistindo logo na origem. Nosso objetivo se for o bebê que está em aleitamento materno, é manter, né? Claro que o aleitamento materno é a melhor opção sempre. Então, a gente começa com uma restrição na dieta da mãe. Entendi. Então, né, para tentar manter esse aleitamento materno o máximo possível. Se a criança já está no uso de fórmula, já não está em aleitamento materno, aí a gente vai dar uma opção de fórmula hipoalergênica para a criança. Eu sei que as pessoas possam pensar aqui na hipótese de tentar fazer prevenção antes. Se você já tem um fator genético, ou se tiver a sorte de ter identificado na família com a mãe, tem alguma intervenção do ponto de vista de dieta na mãe durante a gravidez que possa interferir nesse processo ou não tem como evitar? Não tem. Essa é uma pergunta, né, super frequente, porque a gente sabe que os pacientes que têm irmãos ou familiares com história de atopia são os que têm mais chance de desenvolver alergia, e a mãe procura sempre com essa pergunta, né, e na próxima gravidez. Não tem nenhum estudo atual, mostra assim, nenhuma medida definida para a gente fazer essa prevenção, a não ser hábitos alimentares da mãe
bons hábitos alimentares, né? Mas não tem nenhuma dieta de restrição indicada. Pelo contrário, isso não é para ser feito. Sei que pode ser uma pergunta comum, mas uma vez identificado ou apresentada a alergia da criança ao leite, por exemplo, logo na infância, se isso vai acompanhar ela pelo resto da vida, essas restrições? Então, a maior parte fica tolerante, tá? Então, ele desenvolve fisiologicamente um mecanismo de tolerância e a maior parte ainda fica tolerante até os primeiros anos de vida. Mas isso também é uma coisa que tem mudado. A gente tem visto mais persistência da alergia. Os casos que curam ainda são maiores, mais prevalentes, mas a gente tem visto que aumentando essa prevalência. Então, as crianças com idade maior, mais velhas, ainda alérgicas. Isso tem acontecido. Como você citou o leite de vaca, vou inserir o outro, aí tentando tirar a dúvida, sempre pensando em quem está do lado de lá, ainda que sejam questões muito comuns. Se apresenta alergia para o leite de vaca, se isso pode não acontecer com o leite de soja, por exemplo, tentando pensar na substituição. Pode ser uma opção para as crianças maiores de 6 meses, né? Nunca, de 1 ano, nunca menor que isso. Se ela não for, né? A soja tá ali na lista dos alimentos alergênicos, mas nem sempre vai acontecer. E se não existe alergia da soja, para essas idades maiores, a gente pode fazer uma troca, mas isso sempre com orientação médica, né? A gente vai estar trocando por uma fórmula vegetal, então não tem proteína animal. Muitas vezes o paciente faz troca por leite de origem animal, leite de cabra, e aí não pode, né? Então a homologia proteica dos mamíferos é enorme. Então o paciente que reagiu ao leite de vaca, ele vai reagir aos outros leites de mamífero. A troca por uma fórmula, um leite vegetal, é uma opção em alguns casos, sempre sobre orientação médica. Eu sei que deve surgir uma série de curiosidades na área alimentar, quando as pessoas falam de alimentos, ligar, é porque tem muito agrotóxico nos alimentos. No leite, se as pessoas falam durante, enfim, a sua experiência clínica, porque tem muito hormônio no tratamento do animal, e começam a surgir essas especulações. Eu acho que a gente está vivendo aí um momento, né, de muitos vilões alimentares, né? E isso é uma preocupação nossa, a gente tem que ter muito cuidado. Em momento algum, até hoje, existem estudos, evidências de que o leite de vaca não pode ser bom para a saúde, a não ser nos casos com indicação médica de restrição, né? E essa é uma grande preocupação nossa, tá? Alertar e conscientizar a população com relação às alergias alimentares e também desmistificar esses rótulos e esses diagnósticos errados, porque restrição alimentar desnecessária também é um problema. A maior prevalência é no leite, o ovo está no mesmo patamar ou não? Eles estão juntos ali, né? Mas o leite ainda é mais prevalente que o ovo, né? Se eu desenvolvo alergia ou apresento alergia, aliás, não sei se eu desenvolvo ou eu apresento, eu consigo me livrar dela ao longo do tempo ou vou ter que, pelo resto da vida, me submeter à dieta e cuidados? Não, grande parte, então principalmente as crianças pequenas, vão ficar tolerantes e a gente vai ver que eles vão, em algum momento da vida, tolerar novamente esses alimentos. Nos adultos, isso já muda um pouco. O adulto que desenvolve alergia alimentar pode ser um pouco mais difícil, né? Porque ele já está com essa maturação imunológica, é mais difícil que ele fique tolerante. Não é impossível, mas é mais difícil. A manifestação, então, pode ser que ocorra ou por desconhecimento ou por não buscar ajuda na fase adulta, o que seria pior? Pode acontecer de desenvolver alergia na fase adulta, né? Isso a gente vê muito comum com camarão, né? Frutos do mar. Tem gente que tem alergia, então, e só depois de adulta que foi, por uma série de razões, procurar... Na verdade, ele tem um gene ali, uma predisposição genética, mas ele está tolerando. Em algum momento, por motivos que a gente ainda não conhece, ele quebra essa tolerância e passa a reagir como uma proteína alergênica. Denise, quando a medicina está tratando disso, você trata do ponto de vista da dieta e com algum tipo de medicamento? As duas coisas, depende? Não, a base do tratamento ainda hoje para alergia alimentar é restrição, né? Então, por isso a gente fala que o diagnóstico tem que ser muito cauteloso, porque orientar uma criança, uma mãe, uma família, é uma mudança muito importante, né, de hábitos, tem um impacto social muito grande, nutricional, então a gente está sempre numa equipe aí multidisciplinar para conduzir esse paciente, e a restrição na dieta é o tratamento atual.
E em medicações, o que a gente faz, na verdade, é deixar uma orientação, que isso deve ser sempre feito por escrito, em consulta médica, para tratamento em caso de um contato inadvertido, porque, né, alimento não é raro que aconteça do paciente, mesmo orientado, ele ter algum, né, se for uma criança, às vezes comeu, às vezes está na escola, numa festinha, ou em alimentos ocultos, que a proteína está oculta. Então ele não sabia, né, ele não sabia que ele tinha leite e comeu e teve uma reação. Então a medicação é indicada, orientada no caso de uma reação. Eu sei que vou pular a etapa aqui, mas a reação, dependendo do nível da situação, ela pode chegar a gerar algum risco, inclusive, de morte? Sim. Então as reações elas podem ser desde reações leves, restritas a um sistema, então só cutâneo, só um prurido, ou uma urticária, ou um angioedema, que é o inchaço, né, de lábio, pálpebra. Pode ser só gastrointestinal, vômito, diarreia, só respiratória, mas é quando existe mais de 2 sistemas acometidos, desses que eu citei, então ele está com urticária, lesão na pele e está vomitando, ou está com urticária, angioedema e está com falta de ar. Então o acometimento de mais de 2 órgãos a gente define como anafilaxia, né, que é uma reação alérgica grave, rápida e potencialmente fatal. Então essa é a nossa grande preocupação, porque ela pode levar à morte. Aproveitar a sua experiência aqui para tirar alguns mitos e desinformações, dado o comentário que você já fez. As pessoas buscam muito na rede social, muitos não tomam cuidado da questão da identificação de origem, deveriam procurar o consultório especialista para poder lidar com isso, não dá para brincar com questão de alergia e imunologia no dia a dia. Uma delas é, as pessoas falam, eu tenho afta na boca, tenho erupções na pele, e como está ligado à questão gástrica, liga diretamente por desinformação à alergia. Uma coisa pode não estar relacionada à outra? Sim, é uma confusão grande, né? Então, quando a gente fala dos sintomas gastrointestinais, traz essa dúvida, né? O paciente tem mesmo que procurar para a gente fazer essa diferenciação. Então, podem ser sintomas de alergia, mas podem ser patologias gastrointestinais, intolerâncias alimentares ou até um refluxo, uma outra doença, uma doença inflamatória intestinal, e que o tratamento é muito diferente, né? E as restrições alimentares, na maioria das vezes, nesses casos, não vão ser necessárias. Tá, tem outros mitos que a campanha, aliás, trata de desmistificar aqui, o que é muito bom do ponto de vista da prestação de serviço. Tem a citação até do autismo. Isso nos últimos anos aí tiveram, né, várias vertentes aí fazendo essa relação de alergia alimentar com autismo. Mas o que a campanha traz e que a gente precisa deixar claro é que não existe evidência científica nenhuma de associação de alergia alimentar com autismo até o momento. Secreção nasal, ainda mais no friozinho que a gente está gravando aqui, num dia de frio, caso vá num dia de calor no ar, o material, as pessoas também acham que tudo está relacionado a A igual a B. A gente tem que falar isso, né? Nem tudo também é sintoma de alergia alimentar. Culturalmente, o alimento está muito envolvido, né, nessas reações. Então, o paciente... primeira coisa, né, ele fala, não, mas ontem eu comi isso, deve ter sido o leite que eu tomei hoje de manhã. E não, com relação especificamente aí à secreção nasal, não é sintoma de alergia alimentar, a secreção nasal como sintoma único. Já que a questão é tirar dúvidas e também tirar mito da campanha, asma e rinite. Asma e rinite, elas podem andar junto, né, com a alergia alimentar, porque são também doenças atópicas, e, inclusive o paciente com rinite e asma ele está mais predisposto, e o contrário também. Mas o que mais acontece é um paciente que tem rinite e asma e tem alergia alimentar, se ele tiver contato com o alimento, ele vai exacerbar as duas doenças. Então ele vai ter sintomas de rinite e de asma. Mas a gente não justifica a rinite e a asma por uma alergia alimentar, isso não é o mais comum. Cabe aí uma investigação em casos bem específicos, mas a gente não pode taxar o paciente como alérgico alimentar por sintomas de rinite e asma apenas. Tem casos em que tem que prescrever remédio para a pessoa, no caso de alergia do leite, por exemplo, que a gente citou aqui? Então, para tratamento da alergia alimentar em si, não, vai ser a restrição dietética, mas a gente sempre tem um plano de ação e uma prescrição de medicamentos para o caso de reações. Legal. Na Semana Mundial da Alergia, a alergia alimentar é um problema global.
A médica Denise Borges conversou conosco. Se tiver alguma questão que seja fundamental e eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu acho que é isso. A gente trouxe aí, né, o principal objetivo de nós especialistas, aí aproveitando a campanha, mas isso deve ficar sempre, é a conscientização de que existe sim a prevalência hoje. A gente não tem dados brasileiros muito consistentes, mas a gente usa aí, e acredito que seja semelhante aos dados de fora, 8% das crianças e 2% dos adultos com alergia alimentar, então não é pouco, mas a nossa preocupação é fazer esses diagnósticos corretamente, orientar esses pacientes e não deixar os casos que não são alergia alimentar serem tratados como tal, né? Então a gente tem as duas obrigações aí. E lembrar da anafilaxia, da reação mais grave aí, que é o que a gente mais preocupa, deixar esses pacientes bem orientados. Legal, eu lembrei aqui da tradição oral, que a gente fala cultural no dia a dia, que quando eu era pequeno, eu recebia a informação de que não podia tomar leite com manga. Quem sabe, né? Isso ficou na questão cultural. Ficou. Às vezes tinham alguns alérgicos aí, né? E aí a gente nem sabia. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigada a vocês. Nós conversamos sobre a Semana Mundial de Alergia, alergia alimentar um problema global. Você pode encontrar esse programa para assistir a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.